Ei, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lívia e no vídeo de hoje vamos corrigir a prova do processo seletivo do Coltec 2022 UFMG, parte de Geografia. Bem, eu espero que vocês gostem. Se gostarem, por favor, se inscrevam no canal, curta esse vídeo, comente e compartilhe. Então, gente, serão 4 questões. A primeira questão aborda o tema, dos tipos de transporte. A segunda questão é sobre, agricultura, os tipos de agricultura existentes hoje. E a terceira questão é sobre relações entre a sociedade e a natureza. E para finalizarmos, há uma questão de geologia, que é a última questão de geografia da prova. Bom, vamos começar? Bom, hoje, nós vamos começar, com as questões de geografia, a partir da questão 15 do processo seletivo 2022 do Coltec UFMG, como eu já disse anteriormente. Então, vamos começar, Existem diferentes tipos de transportes de passageiros e cargas em todo o mundo. Sobre isso, numere a coluna 2 de acordo com a coluna 1. Então, aqui nós temos 3 tipos de transporte e na segunda coluna há as informações, caracterizadas esses 3 tipos de transportes. E assinale a alternativa que apresenta a sequência correta sobre os tipos de transportes e cargas no mundo. Sobre os tipos de transportes e cargas no mundo. Na primeira coluna, o primeiro tópico que nós temos é o transporte aéreo. Depois nós temos o transporte ferroviário e para finalizar, o transporte hidroviário. Na coluna 2 nós temos é um tipo de transporte muito utilizado na região norte do Brasil, contribuindo para a circulação de grandes volumes de mercadorias e pessoas. Grandes volumes de mercadorias e pessoas, sendo considerado barato. Qual transporte se utiliza muito na região norte do Brasil? A região norte, ela é banhada, ela possui muitos rios. Uma região com muitos rios. E utiliza-se, muito, do transporte hidroviário. Então, essa aqui a gente já pode ter, que é o transporte hidroviário. É uma região norte, banhada por muitos rios e seus afluentes. Então, e transporta, grandes volumes de mercadorias e pessoas e é considerado barato no norte do Brasil, O transporte hidroviário, ele é muito utilizado, principalmente lá, pelo rio Amazonas e todos os outros. Vamos para o próximo. Esse transporte provocou uma grande transformação do espaço geográfico europeu, contribuindo para a industrialização e a criação de novas cidades na primeira Revolução Industrial. Primeira Revolução Industrial, para quem não lembra, Revolução Industrial que criou, transporte a vapor. Então, esse aqui seria o transporte ferroviário, número 2. Não é o transporte aéreo, porque só surgiu muito tempo depois. Então, o transporte ferroviário muito utilizado, na primeira Revolução Industrial, para a industrialização e a criação de novas cidades, porque ele transportavam-se, de tudo pelas ferrovias. E, para finalizarmos, esse tipo de transporte surgiu no mundo após a Primeira Guerra Mundial, sendo bastante dinamizado na segunda metade do século XX, após a Primeira Guerra Mundial. Então, durante a guerra, procurou-se, número 1, transporte aéreo. Teve, esse surgimento de transporte aéreo para transportar, de um lado para o outro, mantimentos, pessoas, estratégias de guerra naquela época. E aí, hoje em dia, ele é muito utilizado, continua sendo bastante utilizado para longas distâncias, viagens, de longas distâncias. Ou até mesmo, trazer, vacinas e tudo mais. Então, 3, 2, 1. Alternativa certa, letra D. 3, 2, 1. Essa foi bem tranquila. Vamos para a próxima. Leia o fragmento abaixo
Geografia para viver juntos. O trecho descreve um dos tipos de agricultura praticado no Brasil e é denominado como: esse tipo de agricultura normalmente é praticado em pequenos estabelecimentos agropecuários. O trabalho dos membros de família é a principal mão de obra utilizada na produção. E a administração da propriedade também costuma ser feita por uma pessoa da família. Esse tipo de agricultura é amplo, englobando tanto a agricultura de subsistência quanto as pequenas propriedades modernas. Características desse tipo de agricultura: pequenos estabelecimentos, engloba a agricultura de subsistência e pequenas propriedades modernas, e a mão de obra é feita por pessoas da família. Então, através dessas 3 características, a gente já pode saber, né, que esse tipo de agricultura é a agricultura familiar, porque não é uma agricultura familiar, realizada por parentes, né, pelaquela família, e ele é em pequenas, quantidades, são em pequenas quantidades, tanto na agricultura de subsistência quanto nas pequenas propriedades modernas. É uma agricultura familiar realizada em pequenos estabelecimentos agropecuários e não tem, muitas máquinas nisso, é mais, a mão de obra, familiar mesmo. Então, a alternativa certa para essa é a letra B. Agora vamos entender, os outros termos da questão. A letra A fala sobre agricultura de jardinagem. A agricultura de jardinagem possui, como característica uma produtividade elevada de alimentos para subsistência e é muito utilizada, na rizicultura, que é a plantação, de arroz, principalmente em terraços, no sudeste asiático, e possui também baixo impacto ambiental. Então não pode ser essa. Já não é a agricultura patronal, porque essa é justamente oposta, à agricultura familiar. As propriedades são maiores, mão de obra assalariada e a produção de excedentes é levada, para a exportação. E para finalizarmos, a agricultura orgânica não pode ser essa, porque a agricultura orgânica é um sistema sustentável de agricultura que não permite o uso de produtos químicos sintéticos, que são prejudiciais, para a saúde humana e para o meio ambiente, tá bom? Então, a alternativa que mais condiz com o texto é a letra B, que é a agricultura familiar. Vamos passar para a próxima. Questão 17. Leia com atenção o poema. Povos e comunidades tradicionais e suas práticas sociais de preservação dos recursos naturais da Amazônia. As relações entre a sociedade e a natureza podem ser caracterizadas por apresentarem processos distintos no tempo e no espaço, sendo construídas formas diversas de exploração e preservação dos assim chamados recursos naturais. Sobre os versos deste poema, demarcam uma relação da sociedade com a natureza que se caracteriza. Então, a gente quer saber qual é a relação da sociedade com a natureza através, do poema. Tem hora de entrar na floresta, tem hora de sair, tem hora que não pode ir. Tem ritual para entrar e ritual para sair, tem licença para pedir. Tem tempo da maré alta, tem tempo da maré baixa. Tem tempo do filhote, da raia e do camarão da pirarara. Tem a cobra grande, o boto, curupira, a matintaperera. Tem visagem da paisagem, tem jeito de plantar, tem jeito de colher. Então, o poema fala que tem, tempo, hora da maré baixa, da maré alta, tem hora, para entrar na floresta e tem hora para sair. E tem jeito de plantar e tem jeito de colher. Então, tudo é muito específico. Os versos desse poema demarcam. Vamos analisar. Letra A. Fortalecer a perspectiva econômica na relação entre as sociedades e a natureza, de modo que os recursos naturais estejam a serviço da primeira. Os recursos naturais estão a serviço da sociedade e uma perspectiva econômica? Não. Pelo contrário. O texto fala, os recursos naturais, eles têm um tempo. Eles têm um tempo, que podem ser explorados, tem um tempo, que devem ser preservados. Então, não é assim de só retirar recursos da natureza
em uma perspectiva econômica. Letra B. Reforçar o entendimento da natureza como algo separado das sociedades, uma vez que a natureza não tem cultura como as sociedades humanas. Pelo contrário, a natureza ela está em constante, né? Como eu posso dizer, a sociedade, né, é dependente, né, da natureza para todos os recursos. Então, não são, né, esses dois pilares não são separados, eles são dependentes, pelo menos, né, a sociedade da natureza. Letra C. Respeitar os ciclos da natureza, explorando os recursos naturais, mas também preservando-os para gerações futuras. Essa sim é a alternativa correta. Você deve preservar, né? Mas você pode explorar também de modo consciente, através, né, do desenvolvimento sustentável, que é preservar, né, para gerações futuras. Letra D. Venerar a natureza, considerando-a como algo mágico e sagrado, de modo que essa se mantenha absolutamente intocada para gerações futuras? Não. Tanto é que aqui tem jeito de plantar e tem jeito de colher. Então, você pode plantar, você pode colher na natureza e tudo mais. Então, ela não está absolutamente intocada. Na verdade, ela está bem intocada, porque hoje em dia a gente, né, utiliza muitos recursos naturais. Porém, devemos pensar, né, no desenvolvimento sustentável e, né, levar em conta as gerações futuras. Nem os recursos naturais não são inesgotáveis, então a gente tem que ter essa consciência, né, com o futuro. Então, a alternativa certa para essa questão é a letra C. E para finalizarmos, questão 18, observe a imagem a seguir. Aqui é um rio que tinha o seu leito original, até mais ou menos aqui, ou seja, houve muito acúmulo de materiais ao redor dos trechos do rio, e diminuindo assim seu leito original. Essa imagem retrata um processo de erosão e acúmulo de material detrítico nos leitos dos rios e córregos, acelerado por aumento do desmatamento e mau uso dos solos. O nome desse processo é o processo que traz essa erosão e muito material acumulado nos leitos dos rios, diminuindo assim o seu leito original, por causa, né, do aumento do desmatamento e mau uso dos solos, né, o processo de assoreamento, letra B. Vamos analisar por que não são as outras alternativas. A letra A fala da arenização, que é um processo natural que ocorre quando a areia soterra locais onde já havia solos arenosos. É o processo de retirada de cobertura vegetal em solos arenosos. Por isso, não é. O escorregamento ou deslizamento de terra, fazem alusão, ao mesmo processo, que é, de deslizamento, que ocorre, e inclui vários tipos de movimento de solo. Tá bom, gente? Então foi isso. Eu espero que tenham gostado e até mais. Tchau! Se gostarem, por favor, se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, comente e compartilhe. Tchau!